Peço que nosso irmão Daniel faça uma oração, no sentido que Deus esteja nos iluminando nessa noite. Pai querido, obrigado, Pai querido, mais essa noite. Reúne-nos na tua casa, faz oração, faz o teu povo. Por isso nós te louvamos e te agradecendo, Pai, por tudo que tu tem feito por nós, Pai. Agradecendo, Pai, por cada um dos nossos irmãos que estão executando-se aqui, Senhor, tudo da tua palavra. Abençoa, Pai, o filho da tua palavra, que ele possa ser o teu servo fiel, que possa transmitir a tua palavra a muitas pessoas, que muitas pessoas possam chegar ao conhecimento de Cristo Jesus através do servo. Abençoa nossas vidas, abre o nosso coração para o ensino de hoje e perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, irmãos, hoje na semana passada nós começamos a tratar da questão do aborto, e o que nós abordamos na semana passada foi os 2 primeiros pontos que tem no slide, né? Então, a questão que nós tentamos responder é uma criança que ainda não nasceu encaixa em qual categoria? Porque para a gente defender ou condenar o aborto, a primeira coisa que a gente precisa tratar é o que o nascituro, o que a criança que ainda não nasceu, o que o feto é. Ele é um sub-humano? Ele é um humano em potencial? Ou ele é uma pessoa, ou é um plenamente humano, né? Então, dependendo da posição que a gente toma, nós vamos ser a favor, parcialmente a favor, né, a favor em alguns casos, ou totalmente contra o aborto. Então, nós já tratamos na semana passada os 2 primeiros, né, com base aí no livro Ética Cristã, do Norman Geisler. Então, nós tratamos os 2 primeiros, e agora a gente trata do último, que é o entendimento de que o nascituro, o feto, ele é totalmente humano, né? Então, nós vimos na semana passada que nós vimos alguns argumentos bíblicos que as pessoas usam para tentar defender que o feto ele é um sub-humano ou um humano em potencial. Vimos também alguns argumentos não bíblicos defendendo os 2 pensamentos, e vimos a resposta que um estudo sincero da Bíblia e da lógica, né, e da ciência nos traz, né? Então eu vou adiantar aqui um pouquinho, porque algumas coisas a gente já viu. Aqui. Então esse foi o último que nós vimos. E isso é que nós vamos tratar a partir de hoje, né? A partir de hoje não, hoje. Nós vamos encerrar hoje. Então, a terceira linha de pensamento é não ao aborto, né? A crença de que o feto, o nascituro, né, a criança que ainda não nasceu, ela é plenamente humana, né? Então nós vamos ver alguns argumentos bíblicos. O que eu estou apresentando aqui é um resumo. Se os irmãos quiserem depois, tiverem interesse em ler o livro do Geisler, o que eu estou mostrando aqui é bem resumido mesmo, né? Que não há tempo hábil para a gente tratar de todo o livro, né, em todos os seus detalhes, e mesmo assim a gente teve que dividir em 2 aulas. Então, o primeiro argumento aí, né, a favor do conceito, né, da crença de que o feto é plenamente humano, está lá em Lucas 1, 41 e 44, né? Nós até mencionamos esse texto na semana passada, que é aquela ocasião em que
Maria chega para visitar Isabel, já com o nosso Salvador no ventre, né? Jesus no ventre, e o filho de Isabel, que nós sabemos que é João Batista, ele reage. Então vamos ver como esse Lucas 1, 41 e 44 chama alguém que ainda está no ventre da mãe. Olha só, ouvindo esta saudação de Maria, a criança, né? Então a própria Bíblia chama o nascituro, chama o feto de criança. Então, olha só, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Aí mais adiante, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança, né? Então está falando simplesmente o feto, né? Enfim, é tratado com a mesma palavra que são tratadas crianças que já nasceram, que já estão um pouco mais evoluídas, né? É a mesma palavra que a Bíblia trata. Então, mais uma vez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim, né? Um outro argumento também bíblico a favor da plena humanidade, né, do feto, está lá em Jeremias 1, versículo 5, né? Jeremias 1, versículo 5 diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Quem é que está falando aqui? Quem é que forma alguém no ventre materno? Quem é que forma alguém dentro do ventre materno? É Deus, né? Então olha só, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Quer dizer que Deus não conhecia, né? Deus não conhecia Jeremias, né? Mas aí ele tomou conhecimento. Olha, é isso? O que quer dizer eu te conheci aqui? Irmãos, quando nós lemos eu te conheci, nós já até vimos isso em outros estudos. Quando a gente lê o verbo conhecer na Bíblia, não é simplesmente tomar conhecimento, mas envolve aqui um relacionamento profundo. Quando diz que um homem, né, se deitou com uma mulher e teve relações íntimas com a mulher, ele fala, fulano de tal conheceu, né? Então é o verbo conhecer. Então o verbo conhecer aí é diferente do uso que nós fazemos no português. Não é simplesmente tomar conhecimento, ele não sabia, passou a saber. Não, o conhecer aqui é ter um relacionamento. Olha só como continua isso. Eu te conheci e antes que saísses da madre, te consagrei. Então eu tive um relacionamento íntimo com você. Você estava lá na barriga da sua mãe, Jeremias. Eu já tinha um relacionamento contigo. Eu te consagrei. Eu te constituí profeta. Você estava lá ainda, Jeremias. Eu já te constituí profeta. Então, os nascituros são conhecidos de forma íntima e pessoal por Deus, lá no ventre, né? Então, mais uma evidência bíblica aí de que o feto ele é plenamente humano. Os nascituros são chamados por Deus antes de nascerem. Olha só, Gênesis 25, 22 a 23 diz que os filhos lutavam no ventre dela. Quem é que lutou? Né? Quem eram os gêmeos que lutaram dentro da barriga da mãe? Quem? Quem que lutou lá? Quais eram aqueles gêmeos que na barriga da mãe já estavam lá brigando? Antes de nascer. Quem que foi? Esaú e Jacó, isso mesmo, né? Então olha só, os filhos lutavam no ventre dela. Respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre. Olha, não é simplesmente 2 coisinhas que não são humanos ainda, né? São humanos em potencial,
É uma coisinha aí que depois vai virar um humano. Não, ele está dizendo duas nações. São duas pessoas que estão aí dentro, que representam duas nações. São pai de duas nações que tem aí. Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Aí em Juízes 13, de 3 a 7, diz o seguinte, que apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Ele não tinha nascido ainda, ele já estava consagrado, né? Deus já chama essa criança e já a consagra. Quem que é? Sansão, né? Que aí depois ainda continua aqui. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Percebe? O valor que um feto, um nascituro tem diante de Deus. Olha só. Isaías 49:1 diz assim: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele me chamou pelo nome, eu estava lá na barriga da minha mãe ainda. Eu não era uma coisa. Deus já me chamou pelo nome. Gálatas 1:15-16 diz: me separou antes de eu nascer. Olha só, me separou antes de eu nascer. Quem que está falando aqui? Esse texto está em Gálatas, na carta de quem aos Gálatas? De Paulo, né? Então olha só, me separou antes de eu nascer. Antes de eu nascer eu fui separado, fui consagrado. E me chamou pela sua graça. Eu fui chamado pela graça antes de nascer. E não era uma coisa. Eu era um homem, já que Deus já havia me separado, né, por sua graça. Depois continua: aprova revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Bom, mas a gente tem também, além da Bíblia, né, além desses textos bíblicos, são bem claros, a gente também tem evidências da ciência, né? Tem evidências da ciência. É bom a gente lembrar o seguinte, que Deus tem a sua revelação especial, que é a palavra, que é a sua palavra, né, que é a Bíblia, e também tem a sua revelação geral. O que é a sua revelação geral? As pessoas olham em volta, vê as coisas perfeitas, é Deus se revelando, né? Então Deus se revela também pela ciência, é uma forma também de Deus se revelar. Então olha só, evidências científicas. O feto, quando ele está no primeiro mês, eles têm o seu músculo cardíaco pulsando, né, com 3 semanas. A gente falou isso na semana passada. Então, com 3 semanas, ele já tem o seu coraçãozinho já batendo, independente do coração da mãe. Lembra que na aula passada, né? Se você está vendo esse vídeo e não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, que você vai ver na outra, né, na aula anterior, né, na parte 1, a gente fala disso, né, sobre um conceito equivocado de dizer que o feto é simplesmente uma extensão da mãe. Mas ele tem aqui o seu músculo cardíaco pulsando, já com 3 semanas, aí começam a aparecer cabeça, braços e pernas. Primeiro mês. Segundo mês. Aí as ondas cerebrais detectadas, ele já tem ondas cerebrais independentes da sua mãe. Surgem olhos, nariz, ouvidos e dedos. O coração bate, o seu sangue de tipo próprio já flui no seu corpo. Então, independente do tipo sanguíneo da mãe, o feto ele tem o seu próprio tipo sanguíneo. Olha que coisa, né? O esqueleto se desenvolve.
ele já tem as suas próprias impressões digitais. Lembra que eu falei isso? Ele já tem, né, no segundo mês, tem as suas próprias impressões digitais. Impressão digital que hoje, graças à tecnologia, nós usamos para abrir portas para acessar conta. É a nossa senha. A nossa impressão é única. E no segundo mês, após a concepção, nós já temos a impressão digital. Aí o feto também desenvolve a sensibilidade ao toque em seus lábios e os reflexos. Terceiro mês ele engole, faz caretas, ele segura com as mãos e movimenta a língua, consegue chupar o dedão e já pode o quê? Sentir dor. Como é que a gente fala que isso não é um ser humano? Quarto mês, o peso aumenta, ele atinge de 20 a 25 centímetros e ele pode ouvir a voz da mãe. Bom, quem é mãe sabe, né? Tem mãe que a mãe conversa, né? A mãe conversa com o bebê, né? E ela é capaz de garantir até que ele responde de alguma forma, né? Ele reage, ele pode ouvir a voz da sua mãe no quarto mês. No quinto mês, pele, cabelos e unhas se desenvolvem, né? Ele sonha, ele pode chorar, se ele nascer prematuro, ele já pode chorar, né? Se tiver ar. E ele, a partir do quinto mês, ele já pode viver fora do ventre. Então, essa é uma questão também, muito importante. Porque, veja que aqui eu tenho um relato do que acontece até o quinto mês. Até o quinto mês, quando ele pode viver fora do ventre. Ou seja, se ele nascer prematuro no quinto mês, ele é humano ou não é? Ele é humano. E se ele continuar no ventre? Ele é humano do mesmo jeito. Aí nós temos evidências sociais. Olha só. Primeiro, ninguém contesta que embriões humanos têm pais humanos. Ninguém vai dizer que um embrião humano não é filho de pais humanos, são filhos de humanos, né? Filhos de humanos. A vida humana nunca para. Há um fluxo contínuo da vida humana, né? Então aqui há uma evidência aqui social de que a vida não para. O que quer dizer com isso que a vida não para? Quer dizer o seguinte, que o pai tem a vida, a mãe tem a vida, e aí a concepção do filho, né? Eles têm uma relação, a concepção, e surge ali, né? O feto, né? E ele já é uma vida. A vida não para. Não há nenhum momento em que então foi gerada uma coisa que não é um humano, de fato. É uma vida, é um ser ali, mas não é um humano, né? Segundo, né? Vejam que absurdo, né? Pensar o contrário. Aí se nós negarmos isso, nós vamos dizer que a vida há um período que não há vida e depois a vida de novo, né? A vida começa depois. Mas na verdade há um fluxo contínuo. Vida gera vida imediatamente. Se o bebê é o mesmo paciente antes e depois do nascimento, é humano tanto antes como depois. Então, quando acontece ali o pré-natal, né, que a mãe vai lá, tá ali, né, frequentemente visitando o médico, fazendo exames para ver se está tudo certinho, já está tratando ali o seu filho como humano. E se ele é tratado como humano ainda no ventre da mãe, né, então ele é humano. Né? Então, o mesmo paciente, ele é um paciente humano antes de nascer e continua sendo depois.
Se os fetos prematuros são humanos quando saem, também o são quando permanecem no ventre, que eu acabei de falar, né? Então, se nasce prematuro, né? Então, a gente sabe que o normal, uma criança nasce ao 9º mês, né? No 9º mês lá, a criança nasce. Se ela nascer antes, ela não deixa de ser humana até o 9º mês. Ela já não é humana, né? Então, se crianças nascituras podem ser mortas por malformação, pobreza ou falta de desejo dos pais, idosos também, também podem pela mesma razão. Então, uma outra evidência social é o seguinte: se crianças que ainda não nasceram podem ser mortas com a desculpa de que elas ainda não são humanas, né? Ou porque estão mal formadas, né? Ou porque não vão sobreviver, vão nascer num ambiente de pobreza e não vão sobreviver. Algumas pessoas praticam aborto com essa desculpa. Só que se a gente for aceitar isso, então pessoas adultas, né? Crianças maiores ou idosos, né? Que a gente vê que não tem mais condições de viver sozinhos, né, sem ajuda, então elas poderiam ser mortas pela mesma razão. Olha como é perigoso, né, a gente considerar essas coisas. Outra evidência social: desde o início da civilização, o aborto tem sido declarado errado por muitas sociedades imoralistas, sejam cristãos ou pagãos. Então, independente da religião, independente da cultura, né, aí entra a revelação natural de Deus, né? Então a gente tem muito respeito pela vida, independente da nossa religião, independente da religião que nós seguimos, né? Independente da nossa cultura, matar alguém inocente sempre é errado. 7. A discriminação contra a vida de qualquer indivíduo baseada em questões circunstanciais, tamanho, idade, localização, habilidade funcional, é totalmente errada. Então, a gente viu evidências bíblicas, evidências científicas, evidências sociais. Aí, vamos supor que a gente não quer saber de nada disso. Não, esquece esse negócio de ciência, esquece esse negócio de religião, esquece esse negócio de teorias da sociologia. Eu sou prático e para mim o que importa é o resultado, né? O que importa é o resultado, isso se chama pragmatismo, né? Então, argumentos pragmáticos, ou seja, vamos ser práticos, vamos ser extremamente práticos. E quando a gente é extremamente prático, a gente vai falar de quê? De dinheiro, tá? Quando a gente trata desse assunto. Então, olha só. Então, vamos supor que eu não acredito em nada, não acredito em ciência, não acredito em sociologia, não acredito em nada. Para mim, o que importa é ser prático. Tá bom. Vamos ao extremo de ser prático. O valor econômico de cada indivíduo equivale a 100 milhões de dólares a mais que o período de vida. O que quer dizer isso? Quando o Geisler vem com esse argumento, ele está querendo dizer o seguinte, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: é fácil determinar o valor de uma vida? Quanto vale uma vida? Se alguém perguntar para você quantos dólares ou quantos reais vale uma vida, é fácil isso? Será que é pouco? A gente não sabe dizer quanto, mas a gente tem certeza que não dá para calcular qual é o valor de uma vida, né? Uma vida é muito valiosa. Agora, o que ele quer dizer aqui é que uma vida em si, ela já é valiosa. Agora, ao longo da vida, né, falando aqui de dinheiro, né, de retorno, né,
ela vale muito mais viva do que morta. Então, deixa eu exemplificar. Uma pessoa que deixa de viver, uma pessoa... vamos olhar para nós mesmos, tudo que a gente já fez na nossa vida, tudo que a gente já comeu, tudo que a gente já gastou de ônibus, que a gente já gastou de combustível. Já parou para pensar? Já parou para fazer uma conta rápida, quem tem carro, o quanto já gastou de combustível e manutenção do carro? Bom, só esse ano eu já perdi a conta de quantas vezes eu já fui na oficina do João, né? Então veja como nós, como seres vivos, a gente gira a economia. Estou procurando ser prático, né? Estou indo ao extremo do pragmatismo. Eu giro a economia. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu compro carro, eu compro eletroeletrônico, eu tenho que cuidar da saúde. A gente podia passar a noite aqui falando de coisas que a gente gasta, que quando a gente... e tudo isso que a gente faz através do trabalho. O trabalho também é uma contribuição para o mundo, né? O que é o trabalho? O trabalho é quando agrega valor às coisas. Então veja como uma vida, assim, de forma pragmática, totalmente prática, como ela é muito mais valiosa do que uma vida que não foi para frente, que ela foi abortada. Então o aborto, ela vai enfraquecer a estabilidade econômica. Se eu começar a abortar, o que vai acontecer com a economia, né? A economia vai começar a sofrer com isso. O aborto enfraquecerá a estabilidade econômica, esvaziará os fundos federais e ajudará a levar à falência o programa de segurança social. O que é o programa de segurança social, né? Então, eu para aposentar, para que quando eu me aposento, de onde sai esse dinheiro da minha aposentadoria? De onde sai esse dinheiro? Quem é que pagou a minha aposentadoria? Só eu? O governo? E de onde sai esse dinheiro? É descontado de quem? De cada um de nós enquanto estamos em atividade. Então, o idoso, quando ele se aposenta, quem está pagando a aposentadoria dele é a contribuição dos novos que ainda estão trabalhando. E o que acontece se eu começar a abortar e a população diminuir? O sistema social entra em falência. Que é o que quase aconteceu agora, né? Se não fosse aí fazer essa reforma da Previdência. O que é a reforma da Previdência? É justamente isso, porque as pessoas estão aposentando e o dinheiro que está entrando de contribuição não está dando conta. E aí vamos tratar agora de alguns questionamentos que as pessoas fazem, né? Então, até que a gente viu argumentos contra o aborto, argumentos bíblicos, argumentos científicos, argumentos da sociologia e argumentos puramente pragmáticos. E aí alguns questionamentos, né? O primeiro questionamento é o seguinte: e se a vida da mãe estiver ameaçada? Então, eu tenho lá uma situação em que eu tenho que escolher ou a criança ou a mãe, né? Ou a criança ou a mãe, né? Ou pior ainda, né? Se eu tentar fazer com que a criança nasça, em alguns casos é certeza que não vai dar certo. A mãe vai morrer. E talvez também nem o nascimento dê certo. Então, em raros casos, é necessário salvar a vida da mãe abortando o nascituro. São raros esses casos, mas acontecem, né? E aí, o que acontece? Acaba se escolhendo a vida da mãe.
se opta pelo sacrifício da criança. Isso é um aborto? Isso pode ser tratado simplesmente como aborto? Ou isso é justificável? O que os irmãos acham? Não fica? É aborto também, mas é justificável? É justificável? Então, olha só. Isso é justificável, segundo Geisler, né? E é bem razoável esse argumento, porque, em primeiro lugar, a intenção, ao contrário do aborto, o aborto, quando se faz o aborto, o objetivo é matar a criança mesmo, ou não? Não é? O aborto não é matar a criança? E nesse caso, alguém tinha a intenção de matar a criança? Não. Não, vamos considerar uma situação em que eu tenho que escolher um dos dois. E aí? E aí a escolha, a pessoa pode escolher, falar, não, eu prefiro que nasça a criança. Pode. Mas se ela escolher, se a mãe escolher viver, está errado? Será que é errado? Complicado, né? Mas olha só, nesse caso, é um caso justificável, porque aqui o objetivo, a mãe não foi para o hospital para abortar, ela foi para ter o filho. Foi uma situação que não estava prevista. A intenção não é matar o bebê, é salvar a mãe. Numa situação que não estava prevista. É uma questão de vida por vida. Ou uma vida ou a outra. E não um aborto sob demanda, ou seja, que foi planejado, né? Então, a mãe não foi para o hospital para abortar. Não, eu estou indo para o hospital para abortar. Não, ela está indo para ter o filho. Só que há uma situação ali em que tem que se tomar uma decisão. A gente já viu em filmes, né? Que a mãe ela fala, não, eu escolho que o filho nasça. Mas se ela escolher, fala, não, eu prefiro sobreviver, sei lá, de repente, porque ela entende que se ela sobrevivendo, ela pode tentar de novo. Né? Um outro argumento também é que a mãe tem o direito de legítima defesa, ela está se defendendo, né? Defendendo assim, deixa eu me explicar bem, defendendo não no sentido de que ela está sendo atacada, né? Mas ela está defendendo a sua vida de uma situação, né? Então há um entendimento que é melhor salvar uma vida do que nenhuma, porque pode ser que nenhum dos dois sobreviva, certo? O livro trata de outras situações, eu vou tratar aqui apenas de algumas, né? Se os irmãos tiverem interesse, depois dar uma olhada ver o livro, né? Posso até emprestar. E ele trata de outras questões, eu estou pondo aqui as que eu achei que seriam aqui mais interessantes, né? Para a gente tratar. Então, um outro questionamento que pode ser feito é o seguinte: metade de todas as concepções resultam em abortos espontâneos. Então, vamos explicar. Se um óvulo fertilizado é um ser humano, não é isso que nós defendemos até agora, que um óvulo fertilizado, ali começou uma vida, né? Um óvulo fertilizado é um ser humano. E vamos assumir que esse óvulo, eles não conseguiram chegar até o útero para começar a se desenvolver. Eles foram concebidos, mas não chegaram até o útero.
Então, se um óvulo fertilizado é um ser humano, cerca da metade dos seres humanos são mortos de modo espontâneo, porque não alcançaram o útero. Então, eles eram seres humanos, porque foram concebidos, mas não conseguiram chegar no útero. Então, só que isso, alguns usam essa afirmação para defender o aborto, mas não é uma base legítima. Por quê? Primeiro, esse tipo de afirmação não faz distinção entre morte espontânea e homicídio. O óvulo não chegar no útero da mãe, né, é uma morte espontânea, aconteceu. O aborto não, o aborto é um homicídio, porque alguém foi lá e tirou a vida. Outro ponto, né? Os índices de mortalidade infantil são altos em países em desenvolvimento, mas não justifica a matança intencional antes de nascerem. Então, alguns países em desenvolvimento, né? Por exemplo, o Brasil, né? Dependendo de onde essa criança, de que família essa criança está sendo gerada, né? Ela vai ter sérias dificuldades por causa da sua condição social, econômica, enfim, né? Então, em alguns lugares existe uma alta taxa de mortalidade infantil. Crianças morrem na infância, né? Mas isso não justifica matar intencionalmente essas crianças antes delas nascerem. Eu vou matar elas porque se ela nascer, ela vai sofrer, ela vai passar pobreza, né? Então, não justifica. Também não se justifica o assassinato de doentes terminais, né? Então, assim como não se justifica matar uma criança indefesa, né? Não se justifica o assassinato de doentes terminais. Aqui é interessante, olha só que interessante. Existe um outro argumento que diz o seguinte, só para a gente entender. Quando uma vida é gerada, né, a mãe, né, ela fornece 23 cromossomos, o pai 23 cromossomos, e aí surge uma vida com 46 cromossomos, exatamente a soma de 23 mais 23. Tá? Então, o ser humano normal, né, normalmente, um ser humano ele nasce com 46 cromossomos, 23 da mãe, 23 do pai. É através dos cromossomos, né, que surge aí, que é feita aí a transferência genética, né, aparência, né, cor dos olhos, né, enfim, e até mesmo algumas doenças, né, são doenças que são passadas geneticamente também, é por aí que acontece. E aí alguém vai dizer assim, não, todo ser humano é formado por 46 cromossomos. O que 46 cromossomos formam um humano. Quando isso sai desse padrão de 46 cromossomos, então eu não tenho um ser humano. O ser humano é formado por 46 cromossomos. Alguns bebês possuem 45, um a menos. E aí são as crianças que nascem com a síndrome que nós chamamos de síndrome de Turner. Ela é um pouco mais raro, acontece em meninas e ocorre malformação de alguns membros nas meninas, né? E existe o caso de bebês nascerem com 47 cromossomos, um a mais. E aí é o que nós chamamos de síndrome de Down, né? Como a foto que tem aí da menina, né? Síndrome de Down, que a gente conhece bem, que é um caso um pouco mais comum, né? Agora, se nós defendermos que esses nascituros podem ser abortados,
porque tem um cromossomo a menos ou um a mais, poderíamos também matar crianças e adultos com essas malformações genéticas. Então, se a gente, vamos supor que a gente tem o direito de abortar uma criança que ainda não nasceu, que possui ou 45 ou 47 cromossomos. Então, aquela que já nasceu, que já está até adulta, então nós teríamos também direito de matá-las. Certo? Muitas pessoas com mais de 46 cromossomos, ou seja, as pessoas com síndrome de Down, eu não sei se na família de alguém aqui tem alguém com síndrome de Down, mas tem níveis, né, síndrome de Down tem níveis, né? Algumas levam a vida quase normal, né? Trabalham, né? Tem gente com síndrome de Down que trabalha, né? Eu não achei, eu vi uma vez, depois não achei mais. Eu ia colocar, no lugar dessa foto dessa menina, eu ia colocar a foto de um menino com síndrome de Down usando furadeira, tá? Ele estava trabalhando lá. Né? Então ela leva uma vida normal. É claro, ela não tem o mesmo desenvolvimento de uma pessoa normal, né? Mas aí dizer que ela não é humana, né, é um absurdo. Uma pessoa que tem síndrome de Down não é humana. Ter 46 cromossomos faz um humano. Se eu tenho 46 cromossomos, eu sou um humano. Mas não ter exatamente os 46 cromossomos também não significa que eu sou um sub-humano. Então, também furado esse argumento de que quem não tem exatamente 46 cromossomos não é humano, né? Ou é um sub-humano. Existe um outro argumento que é o seguinte: olha, o feto ele não é plenamente humano porque ele não tem ainda o seu cérebro 100% formado. Ele não tem o seu cérebro totalmente desenvolvido. Né? Então, argumenta-se que se uma pessoa com morte cerebral é considerada morta, então parece lógico que um feto que ainda não redesenvolveu o cérebro ainda não tenha vida. Então, olha só, eles vão falar assim: quando uma pessoa morre e fala assim que ele teve morte cerebral, quando a gente ouve falar que fulano de tal estava internado em estado grave, teve morte cerebral decretada. O que a gente imagina? Acabou, né? Olha, agora acabou, né? Aí chama a família autoriza a desligar os aparelhos. Olha, ele é um vegetal, porque ele já teve a morte cerebral decretada. Então, algumas pessoas argumentam que uma pessoa com morte cerebral, ou seja, o seu cérebro não está mais em atividade, então ela não tem mais vida. Então, pelo mesmo pensamento, alguém que ainda não desenvolveu o cérebro, também ainda não é humano. Olha só. Tem até, né, a gente olha e para pensar assim, poxa, parece que faz sentido. E a gente tem uma tendência, o Norman Geisler, ele até fala assim, que nós, quando a gente está raciocinando sobre uma coisa, a nossa tendência é achar paralelos e criar simetria nas coisas. Se uma vida termina quando acaba a atividade cerebral, então quando começa também não tem atividade cerebral. Não é verdade, né? Não há simetria, essa simetria aí é equivocada, né? O nascituro possui estrutura e capacidade para atividade cerebral. É diferente de quem está morrendo por morte cerebral. Quem morre por morte cerebral não tem mais volta. Agora, o nascituro, que ainda não desenvolveu a atividade cerebral, mas ele tem estrutura e capacidade, se você deixar ele desenvolver, uma hora ele vai ter atividade cerebral. Então não faz sentido fazer esse tipo de comparação.
Um outro argumento é que o feto carece de aparência humana. Olha, se ele se parece com um humano, ele é humano. Se ele não se parece com um humano, ele não é humano. E aí existe um problema. Qual que é o padrão que eu uso para dizer que uma pessoa é humana? Nós ainda consideramos humanos pessoas que tiveram queimaduras, deformações em decorrência de acidentes. Vamos supor que a pessoa sofreu um acidente e sofreu queimaduras de terceiro grau em, sei lá, em 50% do corpo. E uma das áreas afetadas, vamos supor, é justamente o rosto. Ela ficou deformada. Ela deixa de ser humano? Porque ela sofreu um acidente? Ela se parece com um humano padrão? Não, ela vai se desviar um pouco, na sua aparência ela vai se desviar um pouco do que nós imaginamos o que seria um padrão do rosto humano, né? Mas ela não deixa de ser humana. Uma pessoa que sofreu um acidente e teve que amputar o braço, ela tem um braço a menos. Um humano tem 2 braços e ela só tem um braço. Ela deixa de ser humana porque perdeu um braço? Então é muito perigoso isso, né? Olha, para ser humano tem que se parecer com humano. Eu mesmo tive uma... Quando eu li isso, eu lembrei de um colega que eu tinha na escola, quando eu estava na 6ª série. Ele tinha uma estatura bem baixa, muito abaixo da média, né? Mais baixo que a minha. Ele era bem baixinho, ele tinha uma deformidade na perna e o braço dele, ele tinha só um pedacinho do braço e do antebraço para frente era bem fininho e tinha um dedo. Então ele vinha até aqui o braço dele e aí ele afinava assim e tinha um dedinho. Essa pessoa é um humano ou não é? É um humano. E olha só que perigoso eu começar a pensar desse jeito. Se há um padrão de aparência humana, né, de aparência humana, isso pode nos conduzir a formas extremas de intolerância. O que é um padrão de humano? O que é um ser humano perfeito? Para Adolf Hitler existia um padrão. E o que ele fazia com quem não se encaixava nesse padrão? Ele exterminava. Então é muito perigoso, né, pensar dessa forma. Olha, para ser humano tem que se parecer com um humano. E esse aperfeiçoamento que você falou ali, usando o exemplo do Victor, a gente lembra que a gente consegue lembrar não só disso, mas outros momentos que a gente vivencia hoje ainda também, mas tanto a questão do racismo, né? Isso. Isso. Se disse também que o Deus não era humano. Então, por que esse argumento? Para invalidando a vida dessas pessoas, elas poderiam fazer o que quisessem com elas. Matar ou usar para escravidão. Então, você vê que o argumento se repete. Então, olha só, eu vou repetir para sair aqui na gravação, né? Para quem está assistindo no YouTube entender. O pastor está lembrando a questão do racismo e outros tipos de discriminação. Então, o que é um ser humano? Qual é a cor padrão do ser humano? Os racistas vão dizer que o padrão é branco. E que é um pouquinho mais escurinho, já não é mais, né? Talvez ele nem ouse dizer que não é humano, mas vai dizer que é um sub-humano, é um humano de segunda classe. Então é muito perigoso isso, né? Então a gente está falando aqui do racismo, mas a gente poderia falar, a gente está falando aqui de negros, né? Mas a gente poderia, por exemplo, falar dos orientais, né? Ou uma outra raça, né? Então, não, a gente está falando aqui de Hitler, mas isso acontece nos dias de hoje, não ficou lá no passado, né? Com Hitler.
O outro argumento é o seguinte, que um feto, para ele ser considerado humano, tem que ser provado de que a sua viabilidade. O que é a viabilidade? É quando a gente fala assim, vingou, né? O filho nasceu e vingou, ou seja, sobreviveu, né? Então, só que não há diferença entre o nascituro no ventre e quando deixa o ventre. Nós já falamos isso lá atrás, né? Então, vamos supor, a pessoa nasce prematuro. Qual a diferença nascer prematuro, né? Ou ficar lá, né? Não é um ser humano, né? Então, não existe diferença de quem ainda não nasceu e está no ventre ou quando deixa o ventre antes da hora, né? Não existe esse negócio de viabilidade. A viabilidade do nascituro pode mudar com o progresso da medicina. Eu, por exemplo, tenho uma sobrinha que nasceu, os irmãos devem conhecer aí outros exemplos, mas eu tenho uma sobrinha que nasceu com 7 meses. Ela nasceu com 7 meses e eu levava a família, né, a família da minha esposa, toda semana, né, levava para ir visitar, para ir ver a menina lá na incubadora, né? E a menina ela era miudinha, mas dava medo até de tocar nela. Ela ficava dentro da incubadora, mas não sei se alguém já visitou assim criança na incubadora, mas tem uma luva que você põe a mão e consegue tocar a criança lá dentro da incubadora. Aí você toca ela. E eu pegava a mãozinha dela assim, sabe como você parece que não está pegando em nada de tão leve? E tão miudinha assim, tão frágil. Hoje está uma menina aí, gordinha, forte, né? Eu não vou lembrar quem, mas alguém me falou aqui na igreja que teve, eu não sei se foi a Renatinha que nasceu, foi, né? A Renatinha nasceu prematura, né? Então a viabilidade, ou seja, a questão de dar certo, a criança dar certo, considerar que o humano, ele só é humano mesmo, o feto só é humano quando ele dá certo, meio controverso, porque isso vai depender do progresso da ciência, né? O progresso da medicina. Antigamente nós não tínhamos recursos na medicina que hoje nós temos, e que uma criança que nasce prematura tem mais chance do que antigamente, mais chances de sobreviver do que antigamente. Então isso é relativo. Eu não posso definir que, né, uma criança, ela não vai dar certo, então ela não é humana. Poderíamos considerar humano um adulto incapaz de viver em determinada condição climática, por exemplo? Vamos supor que alguém, adulto já, um de nós, a gente está acostumado com esse clima nosso aqui. Aí vamos supor que a gente vai tentar viver lá na Antártida, tá? Dentro do iglu. E a gente não se adapta. Nós não somos humanos porque a gente não dá certo lá? Evidente que não, né? Então a gente não pode considerar um sub-humano alguém que consegue viver no lugar e não consegue, por exemplo, viver em outra condição. Concluindo aqui, né? Já concluindo, resumindo e concluindo. Então a gente viu até aqui que esse debate, né, a respeito do aborto, né, ela põe em foco o quê? Para nós cristãos, né? O que ela põe em foco? À luz das Escrituras. Ela põe em foco a questão da santidade da vida, né? Ela põe em foco a questão da santidade da vida. Qual a importância da vida? A vida que foi criada por Deus, né? O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. É por aí que a gente tem que olhar. Claro, a gente viu aqui outros tipos de argumentações e respostas, né?
respostas lógicas, científicas, sociais, mas o mais importante é nós entendermos que à luz das Escrituras a vida é dada por Deus, né? E a questão da santidade da vida. Nós vimos que as Escrituras, tanto as Escrituras quanto a ciência, nós vimos até aqui que as Escrituras e a ciência apoiam a humanidade a partir da concepção. Nós vimos várias evidências das Escrituras e da ciência que a partir da concepção nós já temos um humano, já temos vida ali, já temos um ser humano, e nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. A revelação natural é a revelação especial. O que é a revelação natural? A revelação natural é quando alguém que não teme a Deus, mas ele olha, ele nasce, ou melhor, ele acorda de manhã, vê o sol nascendo, e aquilo ali é bênção de Deus. Independente de ele servir ou não a Deus, Deus está ali se revelando pela criação, né, àquela pessoa. E a revelação especial é aquela dada a nós através do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo pelas Escrituras. Tanto a revelação natural quanto a revelação especial, elas declaram que é errado matar uma vida humana inocente. Mesmo que a pessoa não seja cristã, pela revelação natural, ela sabe que é errado tirar a vida de um ser humano. Então por que a discussão? O mesmo argumento utilizado a favor do aborto, né? Esses mesmos argumentos usados a favor do aborto, eles vão ser usados também a favor do infanticídio e da eutanásia, que é o nosso próximo assunto, né? Porque viola a santidade da vida humana, tá certo? Então a gente... Dúvidas? Comentários? Tranquilo até aqui? Então nós vamos ficar por aqui e espero que eu tenha contribuído aí, né, para os irmãos. Quando os irmãos forem conversar com alguém, geralmente você vai falar das Escrituras, a pessoa não quer saber das Escrituras. Ah, eu não quero saber desse negócio de Bíblia. Aí você tem a ciência. Não, também não quero saber da ciência. Aí você tem as evidências da sociologia. Não, também não quero saber de sociologia. Tá bom, vamos ser práticos. E aí nós temos também as evidências pragmáticas. Então, como eu mencionei até na semana passada, dificilmente alguém que passa por dificuldade na vida, em sã consciência, ou alguém que é pai de alguém que tem as suas limitações, vai ser a favor do aborto. Geralmente quem é a favor do aborto está fora dessa situação e, portanto, não tem muita autoridade para falar disso. Que Deus esteja nos abençoando, nos iluminando, quando formos tratar desse assunto com alguém. E nós estamos em período de eleições, né? E sempre quando nós formos escolher também os nossos representantes, os nossos governantes, que nós tenhamos isso também em mente, qual é a posição, né, do nosso candidato. Que Deus continue nos abençoando. Amém?